E aí galerinha, beleza? Bora fazer o último videozinho aqui da madrugada antes de eu ir dormir, que já são quase 1 hora da manhã. Vou passar o que para vocês agora? Vou passar operadores lógicos, pelo menos alguns. E como que nós usamos esses operadores lógicos, principalmente quando nós precisamos tratar de decisões, né? Então, por exemplo, se vocês já sabem o que são operadores lógicos, podem pular esse vídeo. Não tem tanto problema, se vocês já trabalharam com outras linguagens. Então vamos lá. Então, que tipo de problema a gente pode resolver com os operadores lógicos? As seleções vocês já devem ter uma noção. Vou começar a trabalhar um pouquinho agora com um problema. O problema é, de imediato, eu quero saber a idade dos funcionários aqui nessa tabela Employee. Veja que eu tenho a data de nascimento, birth date, ok? E é o seguinte, eu preciso saber quais são os funcionários que têm menos de 40 anos. Deixa eu só ajeitar aqui o fone. Não consigo mais pausar com esse programa que eu estou usando. Desculpa aí. Vamos voltar. Eu preciso saber quais são os funcionários que têm menos de 40 anos. Como eu já passei para vocês os operadores de comparação, então não tem tanto problema do que eu vou falar. Where, ok, onde, selecione tais dados, onde eu tenho birth date, né? Birth date menor que 40, não vai rolar. Porque eu estou comparando banana com pera. Estou comparando com o número. Eu tenho uma função no SQL Server, que é a função chamada dateDiff, que eu pego a diferença entre duas datas. Ok? Então, quais serão as diferenças? Então, eu quero saber a diferença por ano, que eu coloco year, coloco a data de nascimento e coloco a data de hoje. Então, eu vou fazer a diferença da data de nascimento com a data de hoje e eu quero saber quem tem menos de 40 anos. Pum! Olha aí, ó. Já voltou. Quem tem menos de 40 anos está aqui, ó. 81, blá blá. Se eu quisesse colocar, por exemplo, uma coluna com a idade dele, eu colocaria aqui. Então, eu posso colocar aqui date diff de anos e aqui eu tenho o birth date. E eu vou colocar isso daqui como as idade, boto uma vírgula e já era. Opa, calma aí. Sim, aqui não tem vírgula. Vírgula só lá na frente. Tum, aí ó, se eu olhar aqui, aí eu vou ter ó, idade 36, 37, 38. De acordo com a data eu já consigo calcular. Beleza, se eu quiser pegar, por exemplo, maior que 40, de 41 para cima, eu consigo também. E assim por diante. Aí agora é o seguinte, eu não quero pegar só os que têm idade maior que 40, menor que 40. Eu quero saber qual que é o sexo deles. Então eu quero saber qual que é o gênero deles, né? Então eu quero saber se é homem ou se é mulher. Eu verifico como, veja que eu tenho aqui a coluna gender, e na gender eu tenho M e F, male e female, male e female, homem e mulher. Então vamos lá. Como que eu coloco isso? Veja que eu tenho duas condições juntas. Eu preciso dessas duas condições para poder selecionar. Eu preciso saber quais são os funcionários que têm mais de 40 anos e do sexo masculino. Quais são os funcionários homens que têm mais de 40 anos. Então eu coloco este outro operador aqui, que é o AND. E o que? Então eu coloco gender igual, neste caso é igual, não é um like, e gender M. Pum. Se a gente vê agora, veja que só voltaram 125 linhas, que são os funcionários que têm mais de 40 anos, ou seja, de 41 para cima, que sejam do sexo masculino. Então se eu quiser mudar, por exemplo, o sexo feminino, então venho para cá, então eu tenho aqui 50 registros de funcionários que são do gênero, do gender aqui, F, que é de mulher, e tenha mais de 40 anos. Então, por exemplo, veja que eu tenho mais aqui um higher date e eu vou pegar aqui o date diff novamente. Eu vou colar aqui, só que eu vou trocar por higher date e eu vou ver aqui que tenha mais de 2 anos. Veja que eu tenho aqui. Então, ó, higher date
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e assim por diante. Ah, beleza, eu quero saber, então vou tirar aqui por enquanto este daqui. Eu quero saber quem tem 40 anos, mais de 40 anos, ou seja do sexo feminino. Então vai ser ou 40 anos ou do sexo feminino. Quer dizer, a frase é vai ser 40 anos ou do sexo feminino. Ou e ou é outra coisa. Então eu coloco or. E assim por diante. Veja que aqui eu vou ter ou mais que 40 anos ou do sexo feminino. Veja que aqui vai ter casos, ó, 37 que é do sexo feminino. E assim por diante. Aqui eu tecnicamente só estou excluindo os homens com menos de 40 anos para baixo, né? Porque eu estou incluindo todas as mulheres aqui. E quais são os operadores que eu tenho? Eu tenho o AND, né? Pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo. Eu gosto de escrever maiúsculo. Eu tenho o OU, eu tenho o NOT, ok? Eu tenho o AND, eu tenho o OR e eu tenho o NOT. Com esses três aqui você já faz um belo do estrago, vamos dizer assim. E com estes aqui, em cima do NOT eu tenho a negação e assim por diante. Em cima desses daqui você já consegue, em cima desses três mesmo, somente esses três, você já consegue fazer muita coisa aqui no SQL Server. Beleza? Pelo menos por enquanto vão ser só esses três mesmo. Ah, e para que serve o NOT? Né? Então, neste caso aqui, eu teria que negar a operação. Então, eu quero qualquer coisa que não seja maior que 40 anos e do sexo feminino. Então, eu estou pegando o contrário, eu estou pegando do sexo masculino e menor ou igual a 40. Veja que aqui tem 40, 40, 39 e aqui só tem do sexo masculino. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu não entendi direito. Pega uma base, começa a ficar brincando. Tenha um problema na sua cabeça e começa a ficar brincando com isso. Só eu falando, vocês não vão aprender. Baixem aqui o Adventure Works, baixem na internet com o Google, você já consegue baixar. Instale ele no seu banco de dados. Pode ser essa tabela, pode ser qualquer outra, ou alguma tabela qual vocês também tenham. E comecem a brincar com isso. Comecem a trabalhar, comecem a errar, comecem a aprender. Porque só falando comigo vocês não vão entender. Pelo menos eu tive muita dificuldade para poder aprender esse tipo de coisa. Beleza? Não só no SQL, como nas outras linguagens também. Vocês aprendendo isso, garanto para vocês que vocês vão bem longe. Belezinha, pessoal? Beijos na bunda e até o próximo vídeo.